O Brasil foi manchete nos principais jornais do mundo por conta das manifestações ocorridas em todo o país. Com palavras de ordem, pessoas de todas as idades foram às ruas pedir melhorias, reformas e providências do governo, entre pacíficos e baderneiros. Será que as manifestações causaram algum efeito? Como fica o país depois dessa movimentação social? Nós convidamos o professor da Universidade de Marília e consultor político, Eduardo Negrão, para conversar com a gente. Tudo bem? Professor, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leão. Viu? Prazer estar com vocês. A gente está assim, sedento de informação nesse sentido, né? Por exemplo, qual o saldo aí das mobilizações pelo país? Eu acho que o saldo foi positivo na medida que foi um alerta, né? E parafraseando uma campanha publicitária de grande sucesso e premonitória, o gigante acordou, né? O povo brasileiro, que é visto, inclusive internacionalmente, como pacato, alegre, enfim, sem grandes capacidade de mobilização, ainda mais espontânea, né? Mandou um recado para os nossos governantes nas diversas esferas que alguma coisa tem que mudar. Agora, justamente disso que você falou, me fica uma sensação esquisita, porque a gente sempre elogiou o Brasil por isso. Né, por essa calma, por essa tranquilidade, por não ser tão preconceituoso religiosamente, uma série de coisas. Aí, quando aconteceu isso, quer dizer, a primeira sensação que eu tive era assim, nossa, o Brasil está ficando rancoroso, né? Não tem um pouco isso? Quer dizer, o que você acha que vai caminhar daí para frente? A gente vai conseguir equilibrar de novo as coisas ou vai ficar mesmo rancoroso? Não, eu acho que o eleitor, ou enfim, a população em geral, até que suportou muito, né? Porque no Brasil foi se formando, depois com a democratização, uma espécie de casta, de aristocracia política, né? E isso não se restringe aos políticos propriamente dito, mas ao judiciário, à cúpula do judiciário, dos legislativos, das autarquias, das estatais, que perderam a conexão com o povo brasileiro, que em última análise, ou pelo menos com o contribuinte, que é em última análise quem banca tudo isso, né? Por que você acha que aconteceu isso? Eu acho que, com certeza, o advento, a facilitação da interatividade através das novas mídias, né? Não é o mesmo evento, mas a gente não pode deixar de fazer o paralelo com a Primavera Árabe, que começou com a manifestação de um único ambulante tunisiano. Uma pessoa que se sentiu frustrada exatamente por ser maltratado por agentes do Estado, não se sentiu representado, se autoimolou e aquilo numa sucessão complexa de fatos, né, mas vitaminado pelas mídias sociais, culminou numa maior manifestação, acho que, da história dos países árabes. Aqui no Brasil, se vocês me permitem acrescentar, tem a fagulha, vamos dizer assim, que é a Copa das Confederações, preparação para a Copa do Mundo, que forçou uma mobilização de bens públicos, de recursos e de pessoas em torno de uma causa, uma das poucas, talvez um dos poucos assuntos que o brasileiro médio domine com muita facilidade, que é o futebol. Você acha que não foi nem o 0,20 lá da passagem de hoje? Acho que também foi um dos fatores, mas eu acho que sem a presença de toda a mídia, a mobilização e os gastos públicos em torno da Copa das Confederações, que é preparação para gastos ainda maiores na Copa do Mundo do ano que vem, acho que seria difícil essa mobilização toda. Pareceu uma cinte, né? E se a Adriana me permite, isso já marca um encontro para todos nós para o ano que vem, que teremos eleições, mas em junho, julho, teremos a Copa, né? Que novamente teremos essa mobilização, a questão logística, os aeroportos, o transporte público, uma movimentação muito grande de pessoas, de profissionais da mídia, do mundo todo que estarão no Brasil. Podemos dizer que a consciência política do Brasil foi despertada? Eu posso dizer que nós demos o primeiro passo, depois de muitas décadas em silêncio. Eu ia perguntar exatamente isso, falando sobre a Copa do Mundo. Você acha que no início da Copa vão acontecer outras manifestações? Olha, é muito provável, porque o imobilismo do governo não vai, dos governos, veja bem, eu não estou falando só do governo federal, né? Isso é unânime em quase todas as esferas, em quase todos os estados da federação.
eu acho muito difícil conseguir dar respostas imediatas, né? O processo legislativo brasileiro é lento, a gestão da máquina é burocrática, é ineficiente, mas o pessoal vai tentar se movimentar. Não sei se em um ano ou menos até, as diversas instâncias do governo vão conseguir, dar respostas que satisfaçam os anseios da população. Agora, porque a demanda é muito grande. E a rejeição aos partidos, que houve assim, claramente, né? Você acha que isso vai ter algum reflexo para o país, por exemplo? Eu acho que a eleição do ano que vem, as eleições, guardam muitas surpresas, né? Na esfera federal, teremos eleições para os parlamentos estaduais, assembleias legislativas, muitos nomes novos aparecerão. E o mais importante, que a eleição para presidente, realmente não vai ser a mesma. Mas tem partido até dizendo que não é partido agora em propaganda política, né? Então, como é que... Porque os partidos são todos, a rejeição foi a todos, né? É verdade, porque é difícil para o eleitor entender, por exemplo, pegando as últimas eleições presidenciais, a maior surpresa foi o desempenho da candidata Marina Silva, então do PV. Teve uma votação que o PV, jamais teve, o Partido Verde, e dificilmente terá nessa próxima. Qual foi a atitude do PV? Convidou a Marina para se retirar. É mais ou menos como se, me permitir um paralelo grosseiro com o futebol, o Neymar explodisse e o Santos o mandasse embora. Apesar que foi mais ou menos isso que aconteceu. E como é que você acha que os outros países do mundo veem essas manifestações? A gente até soube de pessoas que deixaram de vir ao Brasil com medo do que poderia acontecer. Bom, as pessoas já teriam muitas razões para evitar vir ao Brasil, porque os nossos índices de violência só são comparáveis com zonas de guerra, né? O nosso governo aqui do estado de São Paulo, nós estamos tendo uma escalada, tenta combater a violência urbana com estatística, né? Acho que eles vão mostrar para os assassinos, para o crime organizado, olha, diminuiu tanto por cento e tal. Mas é claro que isso choca a opinião pública internacional pelo fato de ocorrer no Brasil, um país que é visto como a terra da festa, das mulheres bonitas. Esse é o clichê em torno do Brasil, né? Da ecologia, de zonas não habitadas, né? É importante ver que a visão do estrangeiro, particularmente do europeu e norte-americano sobre o Brasil, tem pouco a ver com a nossa. Então, para eles, a surpresa é muito maior, porque quando se imagina uma viagem ao Brasil, se imagina festas, praia, caminhadas na floresta, nunca se imagina esses choques urbanos, né, dessa nossa nova realidade. Agora, uma pergunta que se faz necessária, eu fico observando assim, o movimento político no geral, e assim, os partidos, alguns até parecem bem intencionados, e aí quando chegam ao poder, eles são tomados pelo fisiologismo reinante e acabam aderindo, né? O que é preciso fazer isso? Quer dizer, seria a reforma política. Por que ela não acontece? Por que não se valorizou esse plebiscito para fazer essa reforma política? É porque, como eu disse, ô Leão, não é só os agentes políticos, né, os beneficiários dessa estrutura meio deficiente de poder, né? Nós temos outras castas aí no judiciário também, que se fala muito pouco, nas estatais, nos diversas autarquias públicas e nas carreiras públicas. Usando uma expressão antiga, existem muitos marajás em vários setores da atividade pública no Brasil, não só nos parlamentos e no Marajá executivo. Criticando Marajá. Então, para derrubar esse status quo, essa estrutura montada e sedimentada durante décadas e muito capitalizada, não vai ser fácil. Vai exigir muito suor e muita bomba de gás lacrimogêneo. Olha, então, vamos ter que reivindicar muito ainda, né? Professor Eduardo Negrão, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Obrigado pelas suas informações.